Irmãos, estamos então no Dia das Mães, a data que é para muitos de nós extremamente alegre. A gente que tem tido mãe ao longo da vida, que cuidou de nós, que cuida de nós, é um momento de realmente muita felicidade. Por outro lado, como eu já mencionei na última música para vocês, para aqueles que perderam suas mães, ou cedo demais, ou recente, ou de forma muito recente, é uma data também às vezes mais difícil. E então a gente tem que ter essa sensibilidade dos dois momentos em que as famílias da igreja vivem. Então, mas a maioria de nós, mesmo os que perderam mãe, tem muito a celebrar, considerando-se as boas memórias que nós temos tido do que Deus deu. E na nossa igreja nós observamos que a totalidade praticamente das irmãs são mães crentes, amorosas, doces, dedicadas e todo aquele monte de adjetivo que a criançada falou, e que eu tenho certeza que mesmo os que não mandaram vídeo teriam falado também. E todos nós que tivemos contato com as mães temos marcas profundas dessa figura que Deus colocou na família. As mães são aquelas que toda criança, quando vê uma câmera, dá tchauzinho. Nunca a criança manda um beijo pro pai, nunca vi manda beijo pro irmão, isso não existe. Pro irmão manda um soco, mas pra mãe manda um beijinho. Quando as pessoas vão ficando idosas, é muito comum a gente ouvir relatos de que pessoas já idosas, quando a mente não funciona, elas em algum momento começam, mesmo na idade, chamar as pessoas de mãe. Mãe, cadê você? Mãe é aquela primeira voz que nós ouvimos falar com a gente já na barriga. É o primeiro cheirinho que nós sentimos quando a gente chega ao mundo. Mãe é normalmente aquele apoio e cuidado que nós temos. E são as mães normalmente que nos ensinam os elementos básicos da vida, como andar, como cantar, como falar. São as mães que cuidam do nosso machucado, especialmente os primeiros, com sopro e beijinho. E são as mães que, na infância e na adolescência, elas nos dão o último boa noite antes da gente dormir. E se você ainda recebe um boa noite da sua mãe como a última palavra do dia, é porque você de fato ainda não cresceu, porque quem cresceu já não tem mais isso. Então mãe é essa figura especial que Deus colocou na nossa vida. E quero que os irmãos saibam que as mães, elas têm uma característica teológica muito importante, e a gente não observa isso muitas vezes. As mães, a função de mãe é uma função sempre temporária. Porque a gente entende que a irmandade, a fraternidade, o ter irmãos, isso vai continuar na eternidade. O ter pai, se referindo ao nosso Deus, isso vai continuar para sempre. Sempre nós, os cristãos, teremos um pai. Mas a realidade é que na vida futura nós não teremos mãe, nós teremos só irmãs. Por isso a gente precisa aproveitar enquanto nós ainda temos mãe. E hoje o que nós vamos conversar aqui é o que uma mãe pode deixar para os seus filhos de forma mais preciosa. Nós vamos discutir hoje, nessa relação tão próxima, qual é a maior herança, o maior legado que uma mãe pode deixar para os seus filhos. Quando a gente fala de herança, muita gente pensa já em dinheiro. Você fala, minha mãe deixou uma herança, a pessoa já pensa, nossa, deve estar rico. Ou está cheio de dívida, dependendo de como foi os pais, enfim. A gente pensa em herança em termos de casa, de bens ou de ensinamentos. Mas eu quero propor para vocês hoje, a partir do texto bíblico, mas um tipo de herança muito importante, mais importante do que qualquer outro, que uma mãe deve deixar, uma mãe crente deve deixar para os seus filhos.
E nós vamos lidar hoje com o principal, o maior legado, a maior herança de uma mãe. E o texto que veio ao meu coração para lidar com esse maior legado, maior herança de uma mãe, é o texto de 2 Timóteo, versículos 4 e 5. Na verdade, nós só vamos lidar com o versículo 5, mas o versículo 4 nos dá o contexto. 2 Timóteo, versículos 4 e 5, diz assim o texto bíblico. Paulo falando para Timóteo: estou lembrado das tuas lágrimas, ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Por que Paulo vai transbordar de alegria? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Até aqui. Queridos, esse texto apresenta para a gente o maior legado que uma mulher pode transmitir aos seus filhos e netos. Existem muitos legados, muitas heranças que as mães e as avós normalmente transmitem aos seus filhos. Muitos de nós receberam algum tipo de herança financeira. Alguns recebem casa, apartamento, uma poupança. A gente quer que os nossos filhos comecem a vida tendo uma forcinha. Muitos pais entendem que o legado que eles podem deixar para os seus filhos é uma excelente educação. E muitos da igreja, muitos de nós investimos pesado na educação dos nossos filhos, dando as melhores escolas, as melhores faculdades, a melhor formação, um anel no dedo. Outros, além da educação, dão um legado mais amplo com esporte, natação, tênis, judô, futebol, jiu-jitsu. Outros, na parte cultural, inglês, francês, espanhol, italiano, esperanto. Alguns deixam legados de habilidades. Eu aprendi a cozinhar com minha avó, eu aprendi a cozinhar com minha mãe, eu aprendi a costurar, a fazer artesanato, essas coisas. Não eu, né, mas as pessoas dizem isso. As mães deixam eventualmente legados de bons conselhos, com quem o filho deve namorar, como ter um bom relacionamento, um bom casamento. Muitas mães crentes deixam legado de exemplo, como trabalhadoras, com amor ao marido, dedicação ao lar e tudo mais. Outros ainda deixam como legado, como herança, as histórias de família, famílias tradicionais, arraizadas, questões culturais. Né? Temos na igreja tantas famílias de tantas origens. Irmãos, nenhum desses legados é ruim, nenhum deles. A gente quer isso para os nossos filhos, acho que toda mãe quer isso e muito mais. Mas é necessário fazer uma avaliação aqui. Cada um desses legados, ou nenhum deles, todos esses legados aqui, qualquer mãe não cristã gostaria de deixar para os seus filhos. Então a pergunta que fica é: qual seria o legado diferencial que nós, como crentes, deveríamos pensar, mães, que nós devemos pensar em deixar para os nossos filhos? Qual seria o legado, a herança mais fundamental? E observe comigo o versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 1, que diz assim: Paulo está lembrando, olha, pela recordação que guardo da tua fé, Timóteo. E ele diz, olha aqui, Paulo percebe algo aqui. Pula um pouquinho, ele diz assim: a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Paulo reconhece em Timóteo algo que ele primeiramente viu na avó de Timóteo e na mãe de Timóteo. Por isso, a mensagem central do nosso estudo aqui, no dia de hoje, é: dedique-se ao maior legado. E esse maior legado é a fé. Mães,
dediquem-se ao maior legado, que é a fé. É isso que o texto está querendo dizer, e eu quero explorar um pouquinho, antes da gente entrar nas características dessa fé, desse legado, dessa herança. Eu quero explorar um pouquinho o que é a fé e por que esse legado é importante. Então, o texto está dizendo que Timóteo foi ensinado pela mãe e pela avó naquilo que é mais importante na vida, que é a fé em Jesus Cristo. E aí nós temos que definir aqui, irmãos, o que é fé. Muitos entendem, olhando de forma precipitada o texto, que Paulo está se referindo aqui à salvação em Cristo, como se a ideia fosse: se o meu filho um dia repetir aquela oração ao pé da cama, a oração do pecador, né? E se converter, mostrar algum frutinho, mãe, já fiz a minha parte. Eu, como mãe, posso dormir tranquilo que ele vai para o céu. Já deixei o maior legado e agora vou gastar a vida para investir nos outros legados que eu falei. Mas cuidado. Se você observar o uso da expressão fé de Paulo, especialmente nas epístolas pastorais, mas como um todo, mas especialmente em 1ª, 2ª Timóteo e em Tito, quando Paulo usa o termo fé, ele não se refere apenas à salvação em Cristo. Ele se refere a todo um corpo doutrinário e teológico que compõe a salvação de Jesus. Em Cristo. Ou seja, a mãe e a avó de Timóteo transmitiram para Timóteo não apenas a salvação, mas também tudo aquilo que envolve a nova vida em Cristo. E nós temos então a avó de Timóteo, chamada Lloyd. Só para vocês saberem, o marido de Lloyd não chama Deb, tá? A gente não sabe o nome do avô de Timóteo, né? Você sabe que o nome dela é Lloyd, né? Não confunda as coisas aqui. Mas a avó Lloyd e a mãe Eunice, elas transmitiram a Timóteo não apenas o evangelho da salvação, mas de certa forma um ensino bíblico mais completo. Veja como isso é real. Se você pular para o capítulo 3 dessa mesma carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, Paulo esmiuça um pouco o que foi que a avó e a mãe de Timóteo transmitiram. 2 Timóteo 3,14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem que Timóteo aprendeu? Versículo 15. E que desde a infância. Timóteo aprendeu essas coisas que Paulo vai falar aqui na infância. Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que Lloyd e Eunice ensinaram para Timóteo, sim, foi a salvação. Mas não foi só a salvação, fala das Escrituras. Mães e avós que estão me ouvindo aqui, não existe nada mais importante para você do que ensinar para os seus filhos e para os seus netos a salvação em Cristo e ensinar para os seus filhos e para os seus netos as Escrituras. E vamos ser honestos aqui, a experiência da nossa geração mostra, talvez por conta da tecnologia, enfim, mas a experiência da nossa geração mostra que normalmente são os jovens, são os filhos que estudam mais a Bíblia e a teologia do que as mães e avós. Parece que a nossa geração inverteu a equação. Não são mais mães e avós que têm uma fé completa, que transmitem aos filhos. Irmãs que estão me ouvindo aqui, é hora de correr atrás. É o seu papel, queridas, deixar para os seus filhos esse legado de compreensão da Escritura e da fé. Muito se discute na atualidade se mulher pode ser pastora. Não, mulher não pode ser pastora. Não na igreja.
Muito se discute se mulheres podem ou não pregar na igreja. Mas as mulheres, há um contexto em que as mulheres não só podem, como devem ser pastoras e pregadoras. Mães e avós, os seus filhos e seus netos, eles são a sua congregação. É essa congregação que você deve pastorear, e pastorear no sentido de ensinar. Ensinar sistematicamente sobre quem Deus é, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre divindade de Cristo, ensinando atributos para os seus filhos e netos de forma mais prática possível, como misericórdia, justiça, amor. Sim, o legado que você pode deixar é falar de salvação, mas não só de salvação. E no contexto aqui, há até uma explicação de por que é tão importante que você, mãe e avó, ensine seus filhos e deixe como legado a fé. Veja comigo, por exemplo, que diz o versículo 4, olha lá. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Falando ainda da fé. Por que fé é importante? Veja, no versículo 4, Paulo menciona que o que ele lembra de Timóteo é que Timóteo chora. Mães e avós, você tem que deixar o legado da fé para os seus filhos e para os seus netos, porque os seus filhos e seus netos vão sofrer. Paulo diz, lembrado das tuas lágrimas. Irmãos, neste mundo, os nossos filhos e os nossos netos vão sofrer. Há muitas lágrimas reservadas aos nossos filhos e aos nossos netos. Em algum momento eles vão sentir a morte, eles vão sentir as doenças, vão sofrer trairagem de outros, vão ver pessoas partir, nossos filhos e netos vão ver a maldade humana de perto, eles vão se frustrar, eles vão perder emprego, eles vão perder amigo, eles vão perceber as dificuldades de um mundo caído. Essa é a realidade. E quando isso acontecer, haverá lágrimas. Eles vão se deprimir, eles vão fraquejar. Mãe e avó, quando uma criança pequena cai e se machuca, ela chora e corre para os seus braços. E ao correr para os seus braços, ela busca alívio. E quando você vê o machucado, você lava, assopra e cuida. Mas prestem atenção no que eu vou falar. Nem sempre na vida vocês estarão lá para cuidar dos machucados dos seus filhos. E Deus estabeleceu essa relação mãe e filho, avós e netos, para que ela fosse interrompida, pelo menos na intensidade que é a infância. E eu ouso dizer mais ainda. Na maioria das lágrimas dos nossos filhos e dos nossos netos, nós não estaremos perto. O que você pode fazer então? Você pode agir de forma preventiva. Você não estará perto, mas a palavra de Deus vai estar lá. Se você e eu ensinarmos para os nossos filhos a salvação e a teologia mais pura, para que eles conheçam de fato quem Deus é a teologia bíblica viva, vívida, vivida, que sendo colocada nos nossos filhos, essa fé, é isso que vai sustentá-los quando eles começarem a chorar. E é interessante que nesse contexto, falando ainda da fé, que é o maior legado, ainda na mensagem central, não cheguei nos pontos ainda, já os pontos são mais rápidos, calma aí. Há uma outra ideia do porquê essa fé é importante. Veja comigo o versículo 6 e 7, no contexto aí de 1 Timóteo 1. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Segundo motivo que Paulo lembra da fé de Timóteo, que veio de Eunice e de Lloyd,
É não só porque Timóteo sofre, mas porque Timóteo está desanimado. Timóteo estava abatido e talvez estivesse com vergonha. Talvez Timóteo tivesse fraquezas, pecados aqui no que diz respeito ao desânimo. E Paulo exorta, versículo 6, te exorto, mães e avós, no futuro, quando vocês não estiverem mais perto, os seus filhos vão cair, vão pecar, e talvez não pouco, e eles vão desanimar, eles vão sofrer os próprios pecados e as consequências dos pecados, e você não vai estar lá mais para ajudá-los. O que você pode fazer então para prevenir isso que vai acontecer? É colocar neles, através do exemplo e do ensino, essa fé que primeiro habitou em vocês. Por isso eu apelo às mães e avós hoje aqui. Por favor, dedique-se ao seu maior legado, que é a fé. E essa fé, agora sim, ela tem duas características neste texto. Não é qualquer tipo de fé. O texto é muito claro em apontar como é essa fé. A mensagem central é então: dedique-se ao seu maior legado, que é a fé. E veja como essa fé é. Versículo 5 de 2 Timóteo 1 diz assim: pela recordação que guardo da tua fé, Timóteo, sem fingimento, a mesma que habitou em tua avó e em tua mãe. A primeira característica desta fé, que é transmitida para filhos e netos, é uma fé sincera ou não fingida. A expressão literalmente que Paulo usa aqui é uma fé não hipócrita. Já que estamos em tempos de Covid, é uma fé sem máscaras. Paulo aponta então para que esse legado de fé seja efetivo, essa fé precisa ser genuína e sincera. Mães e avós, no fundo, se você não crer naquilo que você ensina para os seus filhos, desculpa falar, eles vão perceber. Vocês sabem que criança tem um radarzinho muito ativo para descobrir as nossas hipocrisias. Filho não mastiga de boca aberta. Ah, e você, papai? Filho não fala palavrão. Papai, eu aprendi essa com você. Esse com você. Filhos captam as nossas hipocrisias. Então, Paulo está dizendo o seguinte: essa fé que a gente quer transmitir para os nossos filhos e netos não pode ser um legado teórico. Essa salvação, esse corpo doutrinário, essa teologia, ela não é uma lição de EBD de 3 pontos, que você coloca, você tem que acreditar nisso e tudo bem. Então, essa fé não fingida é uma fé realmente genuína, real, sincera, frutífera. Irmãos, eu sou pastor há 6 anos, mas há 15 anos lido quase que diariamente com a palavra de Deus, como trabalho. E o grande problema de lidar com doutrina, com fé, com Bíblia, praticamente todos os dias, é que quando a gente tem que pregar, a gente faz eventualmente 1 ou 2 vezes por semana, cada semana a gente se depara com um texto cujas implicações e aplicações, no fundo, ou a gente não faz, ou se a gente faz não no nível que o texto pede. E a realidade é que a gente olha o texto bíblico e vai pregar um texto e fala: eu não vivo esse texto que eu estou pregando muitas vezes. Essa é a realidade de um pregador. Como que funciona o hipócrita? O hipócrita olha o texto e diz: olha, isso vocês têm que ser como eu faço isso, eu oro. Isso é o hipócrita. Mas como que é uma fé sincera? Ela compreende o padrão bíblico que é lá em cima. Fala, ó, isso que está acontecendo, que o texto está dizendo, é isso que Deus tem.
Mas para que ela não seja hipócrita, ele diz o seguinte: eu quero de antemão avisar, irmãos, que essa área aqui é difícil para mim. Eu estou pregando para vocês e pregando para mim, porque eu também tenho dificuldade. Ou seja, a gente prega o certo, mas a gente também expressa as nossas dificuldades. O que Paulo está dizendo para as mães aqui é o seguinte: mãe e vó, uma fé não fingida é expressar o que a Bíblia diz, tentando viver o máximo que ela diz. Mas é a mesma fé que chega para o filho e fala: filho, sabe isso que a mamãe falou para você? A mamãe tem dificuldade nisso também. Vamos caminhar junto nisso? Isso é uma fé não fingida. Filho, tenho trabalhado nessa área. Olha, Deus está trabalhando aos poucos também. Eu vi que você é respondão, eu também sou, em outros contextos. Vamos tentar juntos. Isso é um dos aspectos de uma fé não fingida. Uma fé não fingida também, ela implica ter confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. Por que é difícil, às vezes, confiar que a palavra de Deus é verdadeira? Porque, às vezes, a palavra de Deus faz afirmações que, no fundo, a gente não acredita, pelo menos não na intensidade que ela diz. Eu vou dar uma dica, dar um exemplo também do ministério pastoral para que vocês entendam. A Bíblia diz o seguinte sobre o ministério pastoral: quem aspira o episcopado, excelente obra almeja. Essa é a avaliação bíblica. O trabalho pastoral ele é excelente. Só que a realidade é que eu, como pastor, eu acredito que outros pastores estão ouvindo aí também, que normalmente, muitas e muitas vezes, a gente fala, com toda a sinceridade, por ser pastor, fala onde eu fui amarrar meu jegue, né? Esse negócio de ser pastor é terrível. Às vezes parece pra gente. Então veja, nós temos uma avaliação bíblica que diz: pastorado é bom. E nós temos uma avaliação pessoal que diz: às vezes é ruim e difícil. O que é uma fé não fingida? Uma fé não fingida se esforça para compreender que a avaliação bíblica, ela de alguma forma é melhor do que aquilo que a gente sente. E a avaliação bíblica da vida, ela precisa ser crida. E eu só continuo como pastor porque eu acredito que é assim de alguma forma. E mães, mesmo quando a Escritura diz algo para você que você sente diferente, uma fé não fingida reconhece essa diferença e busca crer não no que você sente, mas no que a Escritura diz. E o seu maior legado para os seus filhos e netos é uma fé sincera. Essa é a primeira característica. E a última característica que está no texto, então, dedique-se ao seu maior legado, que é a fé. Essa é a mensagem central. Essa fé é, em primeiro lugar, não fingida. E a segunda e última característica dessa fé, essa fé, ela é profunda. Veja comigo, versículo 2 Timóteo 1,5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo observa que Timóteo tem uma fé que habitou. Essa é a palavra-chave para a gente aqui. Paulo escolhe uma palavra que dá ideia de internalização, de profundidade. Não é uma fé qualquer. É uma fé que mostra um antes e um depois. Agora um aprofundamento. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. Essa fé está lá dentro, habitada agora, habitando o indivíduo. É interessante que a mesma palavra que Paulo usa em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E neste mesmo capítulo de Timóteo, no versículo 14 diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em vocês, falando da habitação de Deus em nós. Então é uma palavra que significa algo que é internalizado, que está lá dentro.
não algo superficial. Queridos, a fé ela precisa ser internalizada com profundidade. Mães, se vocês querem transmitir aos filhos a fé como um legado, o legado mais precioso, essa fé precisa estar lá dentro. Ela precisa ser como uma grande árvore que tem raízes profundas. Turma que trabalha com construção sabe que quando alguém vai construir, uma parte não desprezível da obra é gasta na fundação, especialmente de edifícios maiores. Quando foram construídos lá da loja que eu tinha, eu me lembro que eles demoraram vários meses para fazer a fundação do prédio. Ou seja, para que a gente tenha algo para ser construído na vida, o que está lá dentro de nós já está muito fundo, muito cavocado. E essa fé, ela habitou Lloyd e habitou Eunice de forma muito profunda. A vida com Deus, irmãos, ela não pode ser só um acréscimo de uma atividade a mais na nossa vida. Na verdade, a vida com Deus, ela é a vida. E as outras atividades é que são um acréscimo. O todo da vida é a vida com Deus. E o resto da vida são manifestações dessa vida com Deus. Assim, mães, vós, quando vocês cozinham, você não cozinha porque você alimenta a sua família. Você cozinha porque isso glorifica a Deus. E ao glorificar a Deus, você também alimenta a sua família. Quando a mãe aconselha o filho ao pé da cama, ela não faz isso porque Deus precisa. Deus não, o filho precisa. Mas ela faz isso porque compartilhar da perspectiva de fé é o que ela pensa ser o principal da vida. E mulheres, o que eu sinto das mulheres é que se elas querem, as mulheres conseguem ser mais detalhistas e mais profundas naquilo que fazem. Aproveite isso em benefício da fé. Porque a fé em Cristo, ela não pode ser reservada para alguns momentos da vida apenas. Ela precisa ser para a semana toda. A fé, ela é um legado quando ela é transmitida com uma reflexão profunda sobre cada aspecto da existência. Você sabe que a gente planta horta aqui em casa, né, turma? E recentemente nós plantamos alface e rúcula. E a rúcula veio naqueles potinhos pequenos, quadradinhos, que vem várias mudinhas. E na hora de transplantar, a gente acabou fazendo um buraco na terra que não foi suficientemente fundo. E o que aconteceu é que logo na primeira rega, eu não percebi, mas apareceram as raízes. E aquele pretinho que vem das raízes ali junto no potinho. Gente, a maioria das rúculas não durou uma semana. Morreram todas. Em contrapartida, quando a gente plantou o nosso limoeiro, falava-se de fazer uma cova de 30 centímetros para plantar o limoeiro. E eu andei pesquisando e falei, não, na verdade, quanto maior a cova, quanto mais fofa a terra, mais funda a cova, ali da terra fofa, maior a chance da árvore ficar bem. E nós fizemos uma cova de 50 centímetros. E o limoeiro agora está dando limão, um monte de limão. E a fé é a mesma coisa. Se a gente quer que a fé dure, ela tem que ir cavocando fundo na nossa existência. A fé é muito mais do que dizer que Jesus morreu na cruz. A fé tem que lidar com o tamanho da pecaminosidade, com o tamanho da graça, com a restauração de todas as coisas. Irmãos, a fé tem que lidar com a restauração da família. A fé tem que lidar com a restauração da natureza. A nossa fé tem que estar na nossa vida política. E me dói o coração quando a gente vê famílias que entendem que a fé é um pequeno departamento da vida e acabam prejudicando a educação dos filhos
a função de uma mulher crente é amar seu marido e seus filhos, criando oportunidades para viver essa fé em Deus, na Bíblia como um todo, de forma prática e visível. A fé em Cristo deveria habitar o mais fundo da nossa alma. Mas sabe o que é lindo nesse texto? Esse texto é muito encorajador. O texto nos dá a esperança de que, embora seja difícil, uma fé sincera muitas vezes, uma fé profunda, a existência de Timóteo, ela nos lembra que muitas e muitas vezes as mães e avós são muito bem sucedidas quando elas querem em transmitir essa fé para as próximas gerações. Lembrando, o maior legado, a maior herança que uma mulher pode dar para os seus filhos é a fé. Dedique-se a isso. E essa fé, ela deve ser não fingida e ela deve ser profunda. E eu quero terminar com uma aplicação e uma história. Mães, especialmente as mães, mas se você já passou do período de ser mãe com filho em casa, quero falar para as avós aqui. Nunca é tarde, enquanto você estiver viva, para repensar o seu papel como mãe e como avó. Tire um tempo hoje com seu marido, se possível, para repensar se você tem de fato enfocado o maior legado para os seus filhos e para os seus netos, que é a fé. Compartilhe com seu esposo aí seus temores e desafios. E se você precisa tomar decisões radicais às vezes, de mudar seu estilo de vida, para que você tenha maior dedicação à transmissão da vida cristã para os seus filhos e netos, sugestão do pastor, faz isso. Você não vai se arrepender, porque a Bíblia fala que do que vale ganhar o mundo inteiro e perder uma alma. Você imagina você deixar para o seu filho carro, casa, herança, fortuna, educação, e ele perder simplesmente a vida com Cristo. Seria a maior tragédia que alguém poderia ter. E eu quero terminar com uma história de encorajamento para vocês, mulheres. Quando os meus filhos eram menores, eles iam muito ao parquinho que tem aqui no condomínio, né? E uma vez por semana, a minha família encontrava uma senhora que tem aqui no condomínio, que ia com os netos religiosamente, uma vez por semana, para brincar com eles, com os netos no parquinho, netos de um dos filhos do seu filho. E aquela mulher pegava aquela criança, uma das crianças, colocava na balança, ia balançando e cantava: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia. Gente, nada contra a galinha pintadinha, tá? Mas há conteúdos maiores para a gente transmitir. E a gente viu, semana após semana, aquela senhora transmitindo para os seus netos isso que ela profundamente sentia em todos os momentos. E é nessa história que eu quero inspirar vocês, mães e avós, a transmitir para os seus filhos em todos os momentos uma fé que é sincera, real. Se você não tem essa fé, você precisa buscar o Senhor Deus. Mas uma fé que é profunda, que engloba toda a vida, a família, a profissão, a educação, a vida econômica, a vida política. Mães e avós, esse é o recado de Deus para vocês. E seria muito lindo o bisneto ou um amigo do neto de vocês um dia escrever para ele: estou muito feliz, querido amigo, por esta fé que eu vejo em você, ano de 2030, 2050. E essa fé que eu vejo em você é a mesma fé
não fingida que habitou na sua avó e na sua mãe. Essa é a minha oração para a gente hoje. Oremos. Senhor Deus, obrigado por cada mãe e cada avó que está aqui na igreja, reunidas, compreendendo um pouquinho da beleza que pode ser a transmissão, o legado de uma mãe e de uma avó para os seus filhos e para os seus netos. Obrigado pelo exemplo de Lloyd e de Eunice e como isso frutificou no queridíssimo Timóteo, pastor tão amado no Novo Testamento. Senhor, levanta na nossa comunidade mulheres assim, que se dedicam à transmissão da fé, que é a salvação e todo o conteúdo doutrinário da Escritura. E que essa transmissão seja real, de uma fé não fingida, sincera, de uma mulher que confia de fato em Deus. E que essa transmissão não seja superficial, que ela seja profunda, com conversas de abrir coração, de manifestar dúvidas, de mostrar caminhos bíblicos para as lutas e dificuldades da vida. Faz isso aqui em casa, faz isso com cada esposa, cada mãe da igreja, cada avó, e que a nossa igreja ela frutifique em muitas gerações por causa de mulheres assim. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em teu nome. Amém.